Fala, leitores da Bíblia, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. Quero agradecer a quem esteve orando aí pela minha saúde. Teve um dia que eu estava mal por conta de um dia de gripe bem forte e depois por conta aí de uma desinteria também muito forte. Mas agora já me sinto bem, graças a Deus, e agradeço pelas orações, tá bom? Bom, hoje a leitura de hoje é em Levítico, continuamos aí em Levítico, capítulo 23 e 24, o Salmo 57 e Lucas, capítulo 13. Vamos pedir a bênção do Senhor? Ó Deus, queremos te agradecer por mais uma oportunidade de estarmos juntos, reunidos com o objetivo, Pai, de receber a instrução da tua palavra. E rogamos, Pai, que o teu Santo Espírito ilumine nossas mentes e corações para aquilo que o Senhor quis nos revelar acerca do Senhor, acerca da tua vontade, da maneira como somos salvos, em cada um dos textos que vamos ler. Ajuda-nos, ó Deus, a aplicar a tua palavra à nossa vida. Pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. Levítico, capítulo 23. O Senhor disse a Moisés: Fale aos filhos de Israel e diga-lhes: as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão serão santas convocações. São estas as minhas festas. 6 dias vocês trabalharão, mas o 7º dia será o sábado de descanso solene, santa convocação. Não façam nenhuma obra, é sábado dedicado ao Senhor onde quer que vocês morarem. Você vê que o sábado aparece recorrentemente no livro de Levítico. O sábado, guardar o sábado era algo realmente muito importante na lei do Senhor, aparece em vários contextos, né? E aqui, nesse contexto aqui que fala das festas fixas, primeiro deles, primeira festa, né? Primeiro dia solene, dia de santa convocação é o sábado. Sábado de descanso solene. Não é uma mera folga, não. Não é uma folga para se fazer o que se quisesse. Era um dia de descanso solene. São estas as festas fixas do Senhor, as santas convocações que vocês proclamarão no seu tempo determinado. No primeiro mês, aos 14 do mês, no crepúsculo da tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos pães asmos, sem fermento do Senhor. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No primeiro dia vocês terão uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho, ou seja, é um sábado. Durante 7 dias vocês apresentarão oferta queimada ao Senhor. No 7º dia haverá uma santa convocação. Não façam nenhum trabalho nesse dia. Ou seja, é um sábado. Está vendo como há vários sábados, né? Então, eu enfatizo isso em razão da ênfase adventista sobre o sábado do 7º dia. A ênfase no Antigo Testamento não está somente sobre o sábado do 7º dia, mas sobre os dias que Deus reservou para a santa convocação. Esse é o ponto. Deus reservou dias para haver uma santa convocação, um dia de descanso solene, e esse é o princípio que precisa ser preservado e guardado. Esse Deus que estabeleceu dias para um descanso solene, para festas e santas convocações, é o Deus que continua a fazer isso, continua a nos chamar para essa mesma prática, tanto que isso consta no 7º mandamento. No 4º mandamento, tanto do 7º dia, né? No 4º mandamento. É um dever do homem para com Deus, a guarda do sábado e do 7º dia de modo muito especial, né? Que depois transformou-se por providência de Deus no primeiro dia em razão, né, não só da ressurreição, mas do que se sucede a partir de então, com a visita que o Senhor faz aos seus discípulos. No primeiro dia da semana, por algumas semanas sucessivas, o Pentecostes acontecendo no primeiro dia da semana, Pentecostes este que faz parte, né,
daqui, do contexto do Antigo Testamento. Em algum momento a gente vai ver isso, por conta de algumas citações no livro de Atos, nas cartas de Paulo, em que os cristãos se reuniam no primeiro dia da semana. Então, o que aconteceu? Não há uma proposição, não há uma frase em que se explica: olha, pessoal, a partir de então, o dia de descanso solene vai ser no domingo, no primeiro dia da semana. Não existe isso. Isso a gente tem que admitir, né? Mas que naturalmente isso foi adaptado e foi transformado no primeiro dia da semana, isso é inegável. Agora, há um sentido em que todo esse descanso que era anunciado, toda essa solenidade, toda essa questão cerimonial se realiza de forma completa e definitiva em Cristo. Tá? Ele é o nosso descanso. Bom, eu concordo com os irmãos, né, que falam, olha, o descanso que o sétimo dia anunciava, nós temos completamente em Cristo Jesus. Isso é verdade. O problema é que muitos vão além disso, a ponto de anularem o quarto mandamento. E aí eu creio que está o erro. O quarto mandamento ainda é importante. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel e diga-lhes: quando entrarem na terra que eu lhes dou e fizerem a colheita, vocês trarão um feixe das primícias da colheita ao sacerdote. Este moverá o feixe diante do Senhor para que vocês sejam aceitos. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Olha aí. O dia das primícias é quando? Domingo. O primeiro dia da semana. Olha só. O sacerdote moverá o feixe no dia imediatamente após o sábado. Ou seja, havia alguma coisa vinculando o Antigo Testamento ao primeiro dia da semana também. As primícias. Não é à toa que Jesus é chamado primícias dos que dormem, porque ele foi aquele que ressuscitou e está vivo para sempre no primeiro dia da semana. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. A oferta de cereais que acompanha o holocausto serão 4 litros da melhor farinha, amassada com azeite, para oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. E a libação que acompanha será de 1 litro de vinho. Vocês não deverão comer pão, nem trigo torrado, nem espigas de trigo verdes, até o dia em que vocês trouxerem a oferta ao seu Deus. Este é um estatuto perpétuo durante as gerações de vocês, onde quer que morarem. Olha aí o Pentecostes chegando, né? Tão rapidamente, e eu não tinha me antecipado em relação a isso, mas é que é uma coisa realmente vinculada às festas do Senhor. Aquilo que acontece em Atos 2, no dia de Pentecostes, né, está vinculando tudo, está amarrando tudo. Versículo 15. Contem 7 semanas a partir do dia imediatamente após o sábado. Olha aí. A partir do dia em que trouxerem o feixe da oferta movida. 7 semanas. Tá? Isso vai dar 50 dias. Deverão ser semanas inteiras, até o dia em que vem depois do 7º sábado. Contem 50 dias. Então apresentem nova oferta de cereais ao Senhor. De onde estiverem morando, tragam 2 pães para serem movidos. Os pães serão feitos com 4 litros da melhor farinha, assados com fermento. São primícias ao Senhor. Eu não comentei muito disso, mas a questão das primícias sempre também é um princípio importantíssimo. A gente perdeu isso. A gente deixa nossos dízimos e nossas ofertas para fazer se sobrar. Muitos de nós, não estou dizendo todos, muitos de nós, quando fazem suas planilhas de pagamento, deixam o dízimo lá em último lugar.
Primeiro pagam tudo e se sobra dá o dízimo, dá uma oferta. Nunca foi assim. Deus é digno das primícias. A primícia significa o quê? Que o melhor da minha renda. Não só o melhor, mas o primeiro fruto da minha renda. Ou seja, a primeira coisa que eu pago é o dízimo. Muitos vão falar, mas não é pagar, tudo bem, você usa o termo que você quiser, a devolução, ou sei lá, que termo você quiser usar. Tá bom? Não tem problema, pode usar o termo que você preferir. Mas a primeira coisa que eu faço, e assim eu instruo e oriento, refletindo o que eu entendo ser um princípio bíblico, é o Pix da minha renda. Né? Antigamente não tinha Pix, a transferência era cara, pagava DOC, TED e tal, não sei o que. O que a gente fazia, tirava o dinheiro e entregava na igreja. Né? Hoje em dia isso diminuiu muito porque tem o Pix. Então não há problema nenhum. Tá? Eu acho que o prejuízo disso é que a gente perdeu aquela ideia de levar até o Senhor. O ato de levantar do banco, na igreja, na hora do culto a Deus, porque é parte do culto a Deus. Apresentar as primícias é parte do culto, a gente está vendo aqui. Isso é elemento cultico, de adoração a Deus. Lembre lá da viúva que Jesus elogia, né? Por apresentar 2 pequenas moedas. Jesus disse que ela deu muito mais do que todos os outros, porque deu todo o seu sustento. Ela estava fazendo isso na sinagoga, no momento de adoração a Deus. Então é parte do culto a Deus. E eu acho que o malefício, né, da gente fazer o Pix é que a gente perde essa noção de que é parte do nosso culto a Deus levar ele as primícias da nossa renda. Não como uma moeda de troca para que Deus nos devolva bênçãos ou nos dê em troca suas bênçãos ou a salvação, não, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Junto com o pão ofereçam 7 cordeiros de 1 ano sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros serão holocausto ao Senhor, acompanhado da oferta de cereais e das libações que serão apresentadas como oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Ofereçam também um bode como oferta pelo pecado e 2 cordeiros de 1 ano como oferta pacífica. O sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida diante do Senhor, com os 2 cordeiros. Santos serão para o uso do sacerdote. No mesmo dia, se proclamará que vocês terão santa convocação. Não façam trabalho nenhum nesse dia, ou seja, é o primeiro dia da semana e é um sábado. É um sábado, é um dia de descanso. É estatuto perpétuo onde quer que vocês morarem, de geração em geração. Quando fizerem a colheita na terra de vocês, não colham até as beiradas do seu campo, nem recolham as espigas que caíram durante a colheita, deixem essas espigas para os pobres, para os estrangeiros. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: no primeiro dia do 7º mês vocês terão um descanso solene, memorial, com toques de trombeta, santa convocação. Nesse dia não farão nenhum trabalho, mas trarão oferta queimada ao Senhor. Então veja aí, primeiro dia do 7º mês. Agora o dia da expiação. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias do 7º mês será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam oferta queimada ao Senhor. Olha só, como o ato de adoração não podia estar desvinculado do ato do coração. O coração do adorador, do homem que se aproximava com a sua oferta, precisava estar de uma maneira adequada, né? Para que fosse aceito diante de Deus. A gente já viu isso no Salmo 50, no Salmo 51, em outros salmos também. Né? A humilhação fazia parte. Nesse versículo 28, nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho, sábado de novo, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar será eliminado. Olha aí, a humilhação faz parte da adoração a Deus.
Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei no meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene. Olha aí, olha a frase perfeita aqui. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte. Vocês celebrarão esse sábado. Então, o dia da expiação é sábado também. Isso é importantíssimo. Quando eu entendi essas coisas, me fez muito sentido para mim. Por isso que eu enfatizo. Talvez isso seja uma chave aí para te ajudar a compreender as coisas, entendeu? Não é como os adventistas colocam, como se o sábado do sétimo dia fosse o sábado que se você não guardar, você perde a salvação. Isso não é verdade. Porque a salvação não está vinculada ao sétimo dia. Tá? Não, nada disso. Festa dos tabernáculos. O Senhor disse a Moisés: fale aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste sétimo mês será a festa dos tabernáculos ao Senhor durante 7 dias. No primeiro dia haverá santa convocação. Não façam trabalho, nenhum trabalho. Aí, dia 15 do sétimo mês. Durante 7 dias, apresentem ofertas queimadas ao Senhor. No 8º dia, vocês terão uma santa convocação e apresentarão ofertas queimadas ao Senhor. É reunião solene, não façam nenhum trabalho nesse dia. São estas as festas fixas do Senhor que vocês proclamarão para santas convocações, para apresentar ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de cereais, sacrifício e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, das dádivas, de todos os votos de vocês e de todas as ofertas voluntárias que vocês darão ao Senhor. Porém, aos 15 dias do sétimo mês, quando tiverem recolhido os produtos da terra, vocês celebrarão a festa do Senhor durante 7 dias. No primeiro dia e também no 8º haverá descanso solene. No primeiro dia, peguem para vocês frutos das melhores árvores, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e de salgueiros. Durante 7 dias vocês se alegrarão diante do Senhor, o seu Deus. Celebrem esta festa ao Senhor durante 7 dias cada ano. É estatuto perpétuo de geração em geração no 7º mês. Vocês celebrarão esta festa. Durante 7 dias vocês habitarão em tendas de ramos. Todos os naturais de Israel habitarão em tendas, para que as gerações de vocês saibam que eu fiz com que os filhos de Israel habitassem em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, Moisés declarou as festas fixas do Senhor aos filhos de Israel. Agora, mudando um pouquinho de assunto, falou de festa, né? O capítulo 23 foi só de festa. Agora o capítulo 24, voltamos aí ao tabernáculo. Algumas orientações aí sobre a questão dos elementos, né? Do azeite, dos pães e assim por diante. Vamos lá. O Senhor disse a Moisés: ordene aos filhos de Israel que lhe tragam azeite puro de oliveira, azeite batido para o candelabro, para que haja lâmpada acesa continuamente. Essa lâmpada não podia apagar. Na tenda do encontro, fora do véu, que está diante da arca do testemunho, Arão a conservará em ordem, desde a tarde até pela manhã, continuamente diante do Senhor. Este será estatuto perpétuo, de geração em geração, sobre o candeeiro de ouro ou candelabro puro, de ouro puro, conservará em ordem as lâmpadas diante do Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos, olha, pão grande, né, pesado, e coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira. Então olha aí, devia ter tipo uma, como é que diz? Um armarinho, vai, com 7, com 7 não, com quantas? Com 2 fileiras, né? Não era um armarinho com tantas prateleiras assim, 2, né? 2 fileiras, vamos lá. Coloque-os em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro. Ah, não, então não. Vamos de nada. Deixa eu ler de novo.
Pegue também da melhor farinha e dela faça 12 pães, cada um deles com 2 quilos. Então tem que ter 12 pães na mesa. Coloque-os em duas fileiras, duas fileiras, 6 pães em cada fileira sobre a mesa de ouro puro diante do Senhor. Então é isso, não precisava de prateleira. Sobre cada fileira coloque incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem diante do Senhor continuamente da parte dos filhos de Israel por aliança perpétua. Esses pães serão de Arão e de seus filhos. Quem pode comer? Eles podem comer. Os quais os comerão num lugar santo, porque são coisa santíssima para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. São esses pães aqui que Davi veio a comer. Davi que não podia comer esses pães. E que Jesus usa essa história lá quando ele está falando com os fariseus, né? Que reclamam que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar a mão, estavam comendo, debulhando ali espigas num sábado. E aí ele usa esse episódio de Davi comendo o que não devia comer, né? Para explicar a sua teologia ali, né? Da sua explicação. Agora, a pena pelo pecado de blasfêmia. Havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, cujo pai era um egípcio. Então, houve aí essa miscigenação, né? A gente vai ver, acho que já viu, né, em Êxodo, talvez apareça de novo em Números, que quando Israel sai do Egito, tem um populacho. Acho que é assim que aparece na revista atualizada. Esse populacho, eu não sei como é que aparece aqui na Nova Almeida atualizada, mas é um povo meio misturado ali, uns estrangeiros, um povo ali que meio que se agarrou em Israel e saiu fora do Egito também, né? E poderia ser frutos também dessa miscigenação de israelitas com egípcios, tá? Então esse é o ponto aí. Havia entre os filhos de Israel o filho de uma israelita cujo pai era um egípcio. O filho dessa israelita e certo homem israelita brigaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou contra o nome do Senhor. O pai dele era o egípcio e o amaldiçoou. Por isso o levaram a Moisés. O nome da mãe dele era Selomite. Veja que o nome dele parece que não aparece aqui, né? Ela era filha de Dibri, da tribo de Dan. E o levaram à prisão. Não sei como que era a prisão no deserto. Até que o Senhor lhes declarasse o que deviam fazer. E o Senhor disse a Moisés: leve o homem que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram a blasfêmia dele, porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Você dirá aos filhos de Israel: quem amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar contra o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural da terra. Blasfemando contra o nome do Senhor será morto. Olha, terceiro mandamento aqui. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Quem matar alguém será morto, versículo 17. Então, o homicida tem que ser morto. Mas quem matar um animal deve restituí-lo, igual por igual. Se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Ou seja, um homem bateu e desfigurou, ou, sei lá, amputou uma perna, quebrou alguma coisa, arrancou um olho, do jeito que ele fez, será feito com ele. Versículo 20. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Como ele tiver desfigurado algum homem, assim se fará com ele. Mas quem matar um animal, restituirá outro. Quem matar um homem, será morto. Vocês terão uma e a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra, pois eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então veja,
Ele está colocando isso no meio da história da blasfêmia, né? Mas essa era a lei. A lei previa o quê? Que o homicida precisava ser morto. Se você agiu com violência e você fraturou alguém, brigando, batendo nessa pessoa, isso lhe seria feito por igual, né? Isso mediante um processo legal, não era assim por uma questão de vingança. A vingança, eu já disse isso antes, nunca é plena, mata a alma e envenena, já diria o sábio Chaves. E, lógico, refletindo o conceito bíblico, né? A vingança não, a vingança nunca foi aprovada. Mas o processo legal, sim. Os líderes, os homens de Deus, poderiam, né, uma vez que era uma teocracia, tem isso também, né? Eles deveriam então analisar o caso e julgar a respeito disso. Se aquele homem matou um outro homem, a pena dele era a pena de morte. Se um homem causou uma fratura, arrancou um olho, arrancou um dente numa briga, e ele foi culpado disso, isso será feito a ele também. Agora, a razão disso, por quê? Talvez para muitos essa lei pareça assim, uma lei violenta, como se estivesse multiplicando a violência. Mas não é isso. Não é isso. O princípio por detrás aqui é que essa medida, dentro de um processo legal, sendo averiguada e constatada a culpa daquela pessoa por ter matado alguém ou por ter causado algum dano a uma outra pessoa, isso seria uma punição para que o mal fosse contido, não é para que o mal fosse multiplicado. O que faz multiplicar o mal? A impunidade. A impunidade é que faz o mal se multiplicar. A gente vê isso no Brasil, assim, de forma muito abundante. Ontem eu estava assistindo um vídeo de um desses caras que mora em vários lugares e viaja enfim, ganha vida aí pelos países aí. E ele estava falando do nível de violência no Brasil. No Brasil, não sei se é uma análise por ano ali, a quantidade de homicídios no ano no Brasil somente é o mesmo número da soma de não sei quantos países ao redor do mundo, juntando, Estados Unidos, ou se não é os Estados Unidos, juntando lá Canadá, toda a Europa, ali a Oceania, quer dizer, juntando um monte de países, a soma total de homicídios nesses outros países, o Brasil sozinho reúne toda essa soma, cerca de 59 ou 60 mil homicídios por ano. E ele estava falando ali da insegurança que nós vivemos. Por que isso? Por causa da impunidade. Se houvesse punição, o mal seria mitigado, seria diminuído, seria enfraquecido. É esse o ponto aqui. É esse o ponto aqui. A lei do Senhor é perfeita, é justa e boa. Sempre. Sempre. Então Moisés disse aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e apedrejassem. E os filhos de Israel fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Então eles mataram aquele homem. Uma outra coisa que eu não comentei aqui, ó, que esse trecho aqui está bem no meio dessa questão do processo do homem que blasfemou, né? É porque a morte daquele homem também servia de sinal para que ninguém mais blasfemasse contra o Senhor. Assim como esse recorte que eu fiz aqui, a punição com a morte para o homicida, a punição com a justa retribuição para aquele que causasse algum dano a uma outra pessoa, isso serviria de sinal para que ninguém mais cometesse aquele pecado. Quando, por exemplo,
presidente da República foi preso por seus crimes, a impressão que eu tive, posso até estar enganado, né, é que houve um certo temor da parte de muita gente, principalmente aí da classe política, né, de dar livre curso às suas corrupções. Agora, a partir do momento que todo aquele processo, toda aquela investigação, todas aquelas provas são simplesmente deixadas de lado por conta de um artifício jurídico para livrá-lo da condenação e não inocentá-lo, o que acontece então? O temor dá lugar à ousadia. E ousadia para muitos aí. Muitos. Até daqueles que são julgados como ilibados, né? Então, o mal precisa ser punido exemplarmente para que a sociedade humana viva em paz, para que a gente tenha um nível mínimo de segurança. Bom, vamos continuar agora com o Salmo 57. Esse salmo aqui é um salmo que meu pai tem uma música baseada em alguns versos dele. Tem até um vídeo meu que eu tô cantando essa música aqui. Minha mãe fala que ouve todo dia, né? Não sei como é que ela aguenta, viu? Eu precisava regravar essa música aí melhor do que foi, né? Quem sabe aí aquela versão deve ter uns 4 ou 5 anos. Ao mestre de canto, segundo a melodia, não destruas, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas me abrigo, até que passem as calamidades. Clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Dos céus ele me envia o seu auxílio e me livra. Cobre de vergonha os que procuram me destruir. Envia a sua misericórdia e a sua fidelidade. A minha alma está rodeada de leões, ávidos por devorar os filhos dos homens. Lanças e flechas são os seus dentes, espada afiada é a língua deles. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Armaram uma rede aos meus passos, a minha alma está abatida. Abriram uma cova diante de mim, mas eles mesmos caíram nela. Firme está o meu coração, ó Deus. Meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Acorde, ó minha alma. Acorda em lira e harpa. Quero acordar o alvorecer. Eu te darei graças entre os povos. Cantarei louvores a ti entre as nações. Pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Muito bem, Salmo 57. Tem misericórdia de mim. E agora Lucas 13. Naquela mesma ocasião estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então imagina a cena aí, Jesus está lá com seus discípulos, algumas pessoas vêm e começam a falar de quando os galileus, gente lá do norte, da Galileia, eles foram mortos por Pilatos e tiveram o sangue deles misturado com os sacrifícios que eles realizavam. Olha o sacrilégio, vamos dizer assim, né? Que Pilatos não cometeu ali. Então eles chegam falando disso. Então Jesus lhes disse: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores
do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Ele fala, olha, vocês acham que isso que aconteceu com os galileus é porque eles eram mais pecadores que os outros? Geralmente as pessoas pensam assim, isso aconteceu porque também olha a vida dele lá. Jesus fala, você acha que essa tragédia que aconteceu com eles é porque eles eram piores? Não. E eu digo para vocês, se vocês não se arrependerem, vocês também vão perecer da mesma forma. Versículo 4. E quanto àqueles 18, aí Jesus lembra de outro episódio. As notícias lá também, né, o WhatsApp lá na época lá, bombava. E quanto àqueles 18, sobre os quais desabou a torre de Siloé, uma tragédia. Eles foram mortos quando caiu a torre de Siloé e os matou. Vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eles não eram mais culpados. A tragédia não acontece só com quem tem mais culpa no cartório. Digo a vocês que não eram. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Eu lembro que em 2013, foi quando aconteceu a tragédia na Boate Kiss, em janeiro. E naquele primeiro semestre, seria das 4, a primeira pregação que eu deveria fazer no seminário. Que era sermão de prova mesmo. Era uma pregação, lógico, mas era uma prova, né? E eu escolhi pregar sobre a parábola que está vindo aqui na sequência, no versículo 6 em diante. E eu usei todo esse contexto do versículo 1 até o 5, que está ligado, vinculado ao que vem na sequência, né? Mas eu fiz menção a Boate Kiss. Porque muitos poderiam pensar, também, olha, aconteceu aquilo lá com aqueles jovens, mas olha onde eles estavam. Se eles estivessem em casa, se eles não estivessem lá, né, querendo, enfim, aproveitar a vida daquela maneira, estava tudo bem com eles, mas olha aí. A questão é, você acha que aqueles 240 e tantos mortos na Boate Kiss eram mais pecadores do que você? Do que os demais moradores lá de Santa Maria, ou aqui da cidade de Praia Grande, ou de qualquer lugar que seja? Jesus diria, não. Eles não eram. E quem não se arrepender vai ter o mesmo fim. E aí vem a parábola. Jesus contou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu, Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der, o Senhor poderá cortá-la. Então, essa parábola vem justamente depois dos versículos 1 a 5, que fala de arrependimento. Quem não se arrepender vai ter um fim trágico. Vai ter um fim trágico. E aí fala dessa videira, né? Essa figueira plantada na vinha, que não dá fruto. Qual é o fruto que Deus quer encontrar na nossa vida? E que se Ele não encontrar, Ele vai nos arrebentar, Ele vai nos cortar. É o fruto de arrependimento. Quando a Bíblia fala de fruto, não fala só de evangelização, de ganhar almas para Jesus. Fruto, em geral, tem a ver com uma vida transformada, com uma vida santificada, com uma vida alinhada com o propósito de Deus. E o arrependimento está na base de tudo isso. Na base. O sermão que eu preguei ontem, aliás, para você, né, alguns dias atrás, Lucas 7, 36 a 50, fala da mulher pecadora, é fundamental.
Ali está o exemplo, talvez o maior exemplo de como nós devemos nos quebrantar diante de Jesus. Muito bem, vamos seguir aqui. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada sem poder endireitar de modo nenhum. Essa questão do espírito de enfermidade leva muitos neopentecostais a ver demônio em tudo, e tudo que é doença é resultado de demônio, né? A gente tem que tomar cuidado, não é bem isso que o texto está ensinando. A Bíblia está dizendo, naquele contexto, naquele caso específico era isso. Agora, identificar isso em todas as circunstâncias, ou na maioria das circunstâncias, não é por aí não. Ela andava encurvada sem poder endireitar-se de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, há 6 dias em que se deve trabalhar. Jesus está curando e ele está falando que é um trabalho, né? Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Gente, que coisa, né? Que coisa. Porém o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse, aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvore, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais, aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. Jesus passava, bom, deixa eu só falar aqui, né, das 2 parábolas do reino, né? São coisas assim pequenas como um grão de mostarda, ou imperceptíveis como fermento numa massa, que Jesus usa para falar a respeito do reino de Deus. O reino de Deus praticamente não aparece, né? Quem está vendo? A gente olha, a gente só vê o reino dos homens, vê a cidade dos homens, mas está presente a cidade de Deus. Sim, Deus tem o seu povo, Deus tem o seu reino. A gente pode não perceber, mas os tentáculos do reino de Deus estão se espalhando. A gente vê mais o mal prevalecendo. É mais fácil de ver, mas Jesus disse em João 3, né, que aquele que nasce de novo pode ver o reino de Deus. Então é possível ver, é possível perceber, é possível notar o que Deus está fazendo no mundo e como ele preserva o seu povo, sim, como ele executa a sua obra, sim, no mundo, nesse mundo mal que parece que está ganhando, né, do reino de Deus. Jesus passava por cidades e aldeias ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Jesus respondeu, esforcem-se por entrar pela porta estreita, pois eu afirmo a vocês que muitos procurarão entrar, mas não conseguirão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vocês do lado de fora começarem a bater, dizendo, Senhor, abra a porta para nós, ele responderá, não sei de onde vocês são. Então vocês dirão, comíamos e bebíamos com o Senhor. Além disso, o Senhor ensinava em nossas ruas. Mas ele dirá a vocês, não sei de onde vocês são. Afastem-se de mim, vocês todos que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas no reino de Deus, mas vocês lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e tomarão lugar à mesa do reino de Deus.
Porém, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer a Jesus: Vá embora daqui, porque Herodes quer matá-lo. Ele, porém, lhe respondeu: Vão e digam a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo doentes, e no terceiro dia terminarei. Então ele está dizendo o seguinte: olha, eu tenho a minha obra aqui, a minha missão, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, e na hora que eu tiver que acabar, eu vou terminar. Pronto. Não vou sair antes da hora. Versículo 33. Porém, preciso caminhar hoje, amanhã e depois, porque não se espera que um profeta morra fora de Jerusalém. Então ele precisa chegar em Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha junta os do seu próprio ninho debaixo das asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. E eu afirmo a vocês que não me verão mais, até que venha dizer: Bendito o que vem em nome do Senhor. Então, a ideia aqui de que Jesus lamenta, né, sobre Jerusalém e diz: olha, eu quis muitas vezes reunir seus filhos. O povo de Israel, o povo étnico, né, fez parte do povo de Deus mesmo, assim. Deus os escolheu. Eles têm uma relação, tiveram uma relação especial com Deus, né? Antes da vinda de Cristo, o povo de Deus era o povo de Israel. O povo de Israel. Então, não é estranho que Jesus diga isso, né, a Jerusalém, a cidade de Jerusalém. Quantas vezes quis eu reunir os seus filhos? Agora, o que a gente não pode ver aqui é que Jesus quis fazer algo, mas foi impotente. E aqui está a complicação teológica, né? Porque a impressão que dá é essa: bom, Jesus quis, mas eles não quiseram. Então, enfim, Jesus não teve o que fazer, né? Então, eis aí a complexidade teológica do texto. Tá? Deixa eu ver aqui se tem alguma anotação aqui. Ah, sim, é só um texto bíblico, né? Então, a responsabilidade pela rebeldia é toda do homem. A responsabilidade pela negação à salvação, à graça de Deus, é toda do homem. Ao mesmo tempo, devemos afirmar que a possibilidade de alguém ser salvo e arrebanhado por Cristo, o poder de fazer isso é só de Deus. É só de Deus. Então, um texto complicado aí, tá bom? Daqui a um tempo, quando eu pregar em Lucas 13, você volta aqui e a gente fala mais sobre isso, tá bom? Você assiste aí o sermão. E assim vamos terminar a nossa leitura de hoje. Esse texto vai ao YouTube em março, dia 8. Deus te abençoe, um forte abraço e até mais, se Deus quiser.